turma! Hoje, em matemática, nós iremos comentar sobre ampliando a ideia de fração. Nós iremos responder algumas atividades e, assim, nós iremos ampliar mais o nosso conhecimento a respeito do estudo das frações. Acompanhe nas páginas 226 a 230. Página 226. Agora, vamos resolver outras situações para ampliar o estudo de frações, né? Primeira situação, o avô de Theo fez um bolo de chocolate para a sobremesa, né? Observem a imagem abaixo. A letra A, em quantas partes iguais esse bolo está dividido? Esse bolo está dividido em 8 partes. A letra B, que fração pode representar cada uma das partes que o bolo foi dividido? Ora, se o bolo era só um e ele foi dividido em 8 partes, então qual é a fração que pode representá-lo? 1/8, né? 1/8. A letra C, Theo guardou 3 dessas partes para o dia seguinte. Que fração pode representar essa porção do bolo, né? Quantas partes Theo guardou para o dia seguinte? Ele guardou 3 partes. Então, como é que eu vou representar essa fração? 3/8, né? 3/8. O 3 representa as partes, né, que Léo guardou. E o 8 representa a quantidade de partes em que o bolo foi dividido. A letra D. Se ele der à irmã 2 dessas partes guardadas, que fração representará a porção do bolo que ela receberá? 2/8, ok? 2/8. Segunda situação, Caio escolheu uma fita para enfeitar algumas caixas de presentes. Ele dividiu a fita em partes com o mesmo comprimento, né? Como vocês podem observar na imagem abaixo. A letra A, em quantas partes de mesmo comprimento Caio dividiu a fita? Ele dividiu a fita em 3 partes. A letra B, que fração pode representar cada uma dessas partes em relação a toda a fita? 1/3. Por que 1/3? Porque era uma única fita que estava inteira e ela foi dividida em 3 pedaços iguais, né? 1 representa o numerador e o 3 representa o denominador, né? Esses são os termos da fração. A letra C. Se retirarmos 2 dessas partes, que fração poderá representar a parte retirada em relação a toda a fita? 2/3. 2/3. Página 227. A primeira questão. Paula dividiu uma barra de chocolate em partes iguais. Observem a imagem abaixo. A letra A, ela deu 3 partes da barra para seu sobrinho. Que fração pode representar a parte da barra que restou? 1/4, ok? 1/4. A letra B, que fração pode representar a parte da barra que o sobrinho de Paula ganhou? 3/4. 3/4. A segunda questão. Heitor dividiu um pão em 2 partes iguais. Que fração pode representar cada uma dessas partes do pão? Ora, se o pão estava inteiro, né, e ele foi dividido em 2 partes, então, qual é a fração que pode representar 1/2? A terceira questão. Observe a jarra ao lado. Que fração pode representar a parte da jarra com suco? E a fração que pode representar a parte da jarra sem suco? Então, observem a jarra ao lado.
Essa jarra ela foi dividida em 6 partes iguais, mas somente 5 partes dessa jarra foram ocupadas por suco e somente uma não foi ocupada por suco, né? Então vamos lá. Que fração pode representar a parte da jarra com suco? 5/6. E a parte da jarra sem suco? 1/6, porque somente uma parte não foi ocupada por suco, ok? Quarta questão. Considere a palavra borracha. Registre uma fração que pode representar a quantidade de consoantes em relação ao total de letras dessa palavra. Então, quantas letras há na palavra borracha? 8 letras. E quantas consoantes? 5 consoantes. Então, qual será a fração que nós podemos representar? 5/8. 5 representa a quantidade de consoantes e 8 a quantidade de letras, ok? A quinta questão. Observe as operações matemáticas que a professora de Gabriela escreveu nestas fichas, né? Nós temos 15 mais 41 é igual a 56. 6 vezes 7 é igual a 42. 83 menos 25 é igual a 58. 3 vezes 19 é igual a 57. 260 dividido por 5 é igual a 52. A letra A. Quantas fichas apresentam operações matemáticas cujo resultado é um número maior que 50? Quantas fichas representa o resultado, né, maior que 50? 4 fichas, né? 4 fichas. A letra B. Em relação ao total de fichas, que fração pode representar as fichas com operações cujo resultado é um número maior que 50? 4/5, ok? 4/5. Por quê? 4 são as fichas que contêm um resultado maior que 50. E 5 representa a quantidade de fichas, ok? Leitura de frações. Como podemos ler frações, né? Como podemos fazer a leitura de uma fração? Se o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós vamos ler de forma ordinal, com exceção de 2, que nós vamos ler meio, e 3, que nós vamos ler terço. O restante, até o número 9, nós iremos ler de forma ordinal. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Exemplos: 3 meios, né? Aqui no numerador nós temos 3 e no denominador nós temos 2. Esse 2 nós vamos ler meios, né? Se eu tenho mais um número maior do que 1, eu vou ler, no caso aqui, 3 meios. Se eu tiver 1 no numerador, eu vou ler 1 meio, ok? A outra fração, 2 terços, né? Se no numerador tivesse 1, eu ia ler 1 terço no singular. Mas como eu tenho 2 no numerador, eu vou ler 2 terços. A outra fração, 3 quartos, 1/5, 5 sextos, 4 sétimos, 5 oitavos, 7 nonos, ok? Então, quando nós formos fazer a leitura de uma fração, nós temos que observar o denominador, ou seja, o número que está embaixo, né? Se for 2, eu vou ler meio. Se for 3, eu vou ler terço.
E a partir de 4 até o número 9, eu irei ler de forma ordinal. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ok? E o numerador eu vou ler de forma cardinal, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Então, vocês têm que prestar atenção no denominador. E quando o denominador for 10, 100 ou 1000, eu vou ler décimos, centésimos ou milésimos, né? Observe os exemplos. 3 décimos. Se eu tivesse 1 no numerador, eu ia ler 1 décimo no singular. Mas como eu tenho um número maior que 1, eu vou ler no plural. 3 décimos. A mesma coisa acontece com centésimo e com milésimo. Aqui no caso, 22 centésimos, 7 milésimos. Outros denominadores. Nós vimos anteriormente que quando o denominador for de 4 a 10, nós vamos ler de forma ordinal. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Com exceção de 2 e 3. O 2 eu vou ler meio e 3 eu vou ler terço. Mas quando o denominador for um número maior que 10, eu vou ler de forma cardinal, normal, né? 11, né? 11, 12, só que acompanhado da palavrinha avos. Eu vou ler 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e assim sucessivamente. Isso quando o denominador for um número maior que 10, tá? Eu vou ler de forma cardinal, acompanhado da palavrinha avos. Observem os exemplos abaixo. Aqui nós temos 7 onzeavos, 5 e 23 avos, 9, 32 avos, 4 e 17 avos, ok? Página 230, primeira questão, que é a única questão que tem nessa página, né? Nós iremos completar o quadro abaixo. Nós temos aqui, como nós podemos fazer a leitura desta fração? 9 décimos, né? Aqui nós temos 1/6, né? Então, vocês irão colocar a fração 1/6. Como é que nós podemos fazer a leitura desta fração? 5 dozeavos, né? 5 dozeavos. A outra fração, 11 centésimos. Então, nós vimos que quando o denominador for 10, 100 e 1000, nós vamos ler décimo, centésimo ou milésimo. Aqui nós temos 5 sétimos, então nós vamos representar a fração 5 sétimos. Nós temos 9 vinteavos, nós vamos representar a fração 9 vinteavos. Ok, turminha? Então, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!